Ela era maldosa com a mãe. Isso aí nunca vai dar certo. Se eu fosse você, parava de me dar vergonha. Mas ela não contava que a mãe ia ensinar uma lição amarga para ela. Você vai ver que o erro dela não foi humilhar a mãe, mas subestimar a pessoa errada. E que o preço de ser ingrato pelos pais é caro. A vida mudou em um piscar de olhos. Depois de 20 anos da mesma empresa, uma reunião rápida acabou com seu emprego. Disseram que era corte de gastos. Para Marta, parecia que tinham cortado um pedaço de sua alma. Durante todo o caminho para casa, a única coisa que ela conseguia pensar era: e a Bruna? Sua filha Bruna era seu maior orgulho. Ela tinha acabado de entrar numa ótima faculdade em outra cidade e Marta tinha prometido que pagaria tudo para que a filha se preocupasse apenas em estudar. Mas quando chegou em casa, uma descoberta ainda pior a esperava. Sua preocupação virou uma dor no peito. Bruna estava em uma chamada de vídeo com as novas amigas da faculdade, rindo e falando sobre uma viagem cara que Marta agora sabia que não podia mais pagar. Ao ver a mãe, Bruna fechou a cara. "Mãe, agora não, tô ocupada", disse, virando o celular. Mas aquelas não foram as palavras que mais doeram. Marta ouviu Bruna sussurrar para as amigas: "Desculpa, gente, é minha mãe, ela é meio... sabe como é?" E então veio uma risada baixa, conspiratória, que cortou o coração de Marta como uma faca. Marta não dormiu naquela noite. Ficou sentada à mesa da cozinha, com os olhos inchados de tanto chorar. O silêncio da casa parecia gritar todas as suas preocupações. As contas na geladeira, presas com ímãs coloridos que Bruna tinha feito na escola anos atrás, pareciam aumentar a cada vez que ela olhava. Mensalidade da faculdade, aluguel, luz, água. Os números dançavam na cabeça dela como fantasmas cruéis. Às 2 da manhã, ela fez algo que não fazia há anos. Abriu uma garrafa de vinho que guardava para ocasiões especiais. Talvez uma demissão fosse especial o suficiente. Com a primeira taça veio o desespero. Com a segunda vieram as lágrimas. Mas foi com a terceira que algo estranho aconteceu. Ela abriu o celular e começou a olhar fotos antigas para lembrar de um tempo mais feliz. Passou por dezenas de imagens. Bruna no primeiro dia de aula, Bruna ganhando um prêmio na escola, Bruna sorrindo no dia da formatura do ensino médio. Cada foto era uma lembrança do tempo em que ela era a heroína da filha, não um incômodo. E então encontrou aquela foto especial. Bruna, com 5 anos, sorrindo e com a boca toda suja de morango. Era um domingo de verão e elas tinham feito um piquenique no quintal pequeno da casa. Bruna tinha comido tanto morango que ficou com uma barriga enorme, mas não parava de rir e dizer: "Mãe, esse é o gosto do amor." Marta segurou o celular com força, como se pudesse voltar no tempo. Foi então que percebeu algo que nunca tinha notado na foto. No fundo, havia uma tigela vazia que ela tinha usado para fazer uma sobremesa de morango. E lembrou de como Bruna tinha implorado para levar o doce para a escola no dia seguinte, para dividir com as amigas. Naquele momento, no meio da tristeza mais profunda, uma pequena luz apareceu no coração de Marta. Mas não era só uma ideia. Era uma memória que trazia junto uma dor. A professora de Bruna tinha ligado naquele dia, elogiando o doce e perguntando a receita. Outras mães tinham pedido também. Mas Marta, sempre ocupada com o trabalho, nunca tinha dado atenção àquilo. "E se?", pensou, mas logo balançou a cabeça. Era loucura, era desespero de desempregada. Mas a foto continuava ali, e o sorriso de Bruna naquele dia continuava sendo o mais verdadeiro que ela já tinha visto. Ela se levantou devagar e caminhou até a cozinha. Acendeu a luz e olhou ao redor. Eram 3 da manhã, mas ela não conseguia mais ficar parada. Uma voz dentro dela gritava: "Você não é uma mulher desempregada. Você é uma mãe, e mães são capazes de tudo." Marta abriu todos os armários da cozinha como uma louca, procurando por algo que nem sabia o que era. Tinha açúcar, tinha farinha, tinha algumas frutas que sobraram da semana. Suas mãos tremiam, mas não de medo. Tremiam de uma energia estranha, uma mistura de desespero e esperança, que ela nunca tinha sentido antes.
Ela lembrou de todas as sobremesas que fazia quando Bruna era pequena. Lembrou de como sua filha sempre dizia que seus doces eram os melhores do mundo inteiro. Lembrou também de algo que tinha esquecido. Seu ex-marido, o pai de Bruna, sempre zombava dessa paixão dela por cozinhar. "Deixa de ser boba, Marta. Doce não paga a conta", ele dizia. Talvez ele estivesse errado. Talvez essa fosse sua chance de provar que ele estava errado. Se eram os melhores para ela, podem ser para outras pessoas também, pensou Marta falando sozinha na cozinha silenciosa. Mas então lembrou da risada conspiratória de Bruna algumas horas antes e sentiu o estômago apertar. E se ela tiver vergonha de mim vendendo doce? Ela pegou papel e caneta e começou a escrever receitas que guardava na memória, tentando afastar os pensamentos negativos. Receitas que sua mãe tinha ensinado, receitas que ela tinha inventado nas tardes de domingo com Bruna. A cada palavra que escrevia, sentia como se estivesse construindo uma ponte entre o passado cheio de amor e um futuro que ela precisava criar do nada. Mas havia um problema que ela ainda não tinha coragem de enfrentar. Como chegaria até os clientes? Sua moto estava parada há meses com um problema no motor. Ela nem sabia se ainda funcionava. E se funcionasse, será que aguentaria rodar a cidade inteira? Quando o sol nasceu, Marta ainda estava na cozinha. Tinha enchido 3 cadernos com ideias, receitas, contas e, no meio de tudo, uma decisão que ainda a assustava. Faria doces para vender. E o nome seria Morango do Amor, em homenagem àquela foto, àquela felicidade, àquele momento em que sua filha disse que morango tinha o gosto do amor. Ela olhou para o espelho do banheiro e viu uma mulher diferente. Os olhos ainda estavam vermelhos, mas havia algo novo ali, uma força que ela não sabia que tinha. "Eu vou conseguir", disse para si mesma. "Por ela, eu vou conseguir." Mas primeiro, precisava resolver o problema da moto. No dia seguinte, depois de mexer no motor por 2 horas com a ajuda de tutoriais do YouTube, conseguiu fazer a moto ligar. O barulho era estranho, mas funcionava. Era um sinal. Ela voltou para a cozinha e começou a preparar sua primeira fornada. A cozinha estava cheia de potes e frutas quando Bruna chegou da faculdade. Ela entrou, olhou a bagunça e fez uma cara de nojo. "O que é tudo isso?" perguntou, mas seu tom já sugeria que não gostaria da resposta. Marta, com um sorriso nervoso e as mãos sujas de massa, explicou seu plano: fazer os doces e entregar na faculdade com sua moto antiga. A reação de Bruna foi ainda pior do que ela esperava. "Você só pode estar brincando", disse Bruna com a voz cheia de raiva. "Você vai pegar aquela moto velha e vender doce na porta da minha faculdade, onde todo mundo vai te ver? Mãe, por favor, desiste disso antes de passar mais vergonha." As palavras machucaram Marta mais do que o corte do emprego. "Passar vergonha? Filha, eu estou tentando ganhar nosso dinheiro. Ou você prefere largar a faculdade? Dá para fazer outra coisa. Isso é uma vergonha. Se descobrirem que minha mãe vende doce na rua, eu nunca mais vou conseguir olhar para a cara de ninguém." O que Bruna não sabia é que sua mãe já tinha ouvido palavras parecidas antes, do ex-marido, dos colegas de trabalho, da própria família. Mas desta vez, vindo da filha, doía de um jeito diferente. Doía porque era a pessoa por quem ela estava fazendo tudo isso. Marta ficou em silêncio. Sentiu que ela e a filha estavam mais distantes do que nunca. Bruna voltou para seu quarto batendo a porta, mas a crueldade de suas palavras fez Marta ficar ainda mais determinada. Ela limpou as lágrimas que tinham caído na massa do bolo e continuou trabalhando. "Se ela tem vergonha de mim agora, espera só até ver o que eu posso fazer", pensou. O começo foi muito difícil. Marta andava por horas em sua moto, passando frio para fazer poucas entregas. Suas mãos ficavam roxas de frio e às vezes ela vendia apenas 2 ou 3 doces por dia. Mas toda noite, quando chegava em casa, ela contava cada centavo e pensava: "Amanhã vai ser melhor." O pior era que Bruna a evitava completamente. Chegava tarde, saía cedo e, quando cruzavam na cozinha, mal se cumprimentavam. Marta começou a se perguntar se não tinha perdido a filha junto com o emprego. Mas então, depois de 2 semanas, algo inesperado aconteceu. Marta estava na frente de um prédio comercial quando uma senhora se aproximou.
Você é a moça do morango do amor? Perguntou. Minha neta estuda na faculdade e não para de falar dos seus doces. Será que você entrega aqui no prédio também? Era o primeiro pedido que vinha por indicação. Marta sentiu uma emoção estranha, como se finalmente alguém a visse. Mas ainda havia o problema de Bruna. Como sua filha reagiria se soubesse que ela estava fazendo sucesso? Um dia, ao parar na frente da faculdade para uma entrega, viu Bruna com suas amigas. Feliz por ter tido um bom dia de vendas e sentindo-se corajosa, chamou pela filha, acenando com entusiasmo. A cena que se seguiu foi algo que ela nunca mais esqueceria. Ela viu o sorriso de Bruna desaparecer. Viu o pânico nos olhos dela. Viu as amigas olharem para ela e para sua moto simples com desprezo. E então ouviu a voz fria de sua própria filha, tratando-a como uma estranha. Pode deixar aí, eu pego depois. Mas o que Marta não esperava era o comentário que uma das amigas fez em seguida. Nossa, Bruna, essa é sua mãe? Que interessante! Aquelas palavras se repetiram na cabeça de Marta o caminho inteiro para casa. Foi a maior humilhação de sua vida. Naquela noite, ela chorou muito, mas algo estava mudando dentro dela. A tristeza estava virando outra coisa. Estava virando raiva. E a raiva, descobriu, podia ser combustível. Quando o dia amanheceu, Marta não estava mais triste. Estava determinada. Ela não ia mais se sentir pequena. Ela iria crescer. E cresceria tanto que até Bruna teria que reconhecer. E ela cresceu muito. Nos próximos meses, o Morango do Amor virou o maior sucesso da região da faculdade. Todos os estudantes queriam provar o doce daquela senhora simpática, que eles apelidaram de Tia do Morango. A barraca de Marta virou o ponto de encontro mais querido da faculdade. Estudantes faziam fila para comprar seus doces e muitos ficavam conversando com ela, contando sobre suas vidas, seus problemas. Marta virou uma espécie de mãe para todos eles. Mas o sucesso trouxe uma descoberta amarga. De lá, Marta via de longe a vida da filha mudar, mas não do jeito que esperava. As amigas de Bruna tinham descoberto a verdade sobre quem era a tia do morango e não a perdoaram. Não por sua mãe vender doces, mas por ela ter tido vergonha da própria mãe. Marta via Bruna cada vez mais sozinha, sentada longe dos grupos, almoçando sozinha, e pela primeira vez sentiu uma ponta de satisfação misturada com dor. Agora ela sabe como é se sentir envergonhada, pensou. Mas imediatamente se arrependeu do pensamento. Bruna, que tinha tanto medo de ser humilhada, agora estava sozinha e sendo julgada por todos. Marta ouvia os comentários dos estudantes. Ela é filha da tia do morango, mas tratou a mãe super mal. Imagina ter vergonha de uma mãe tão legal quanto a tia do morango. O dia em que tudo mudou foi numa tarde de chuva torrencial. Marta estava arrumando para ir embora quando viu uma figura conhecida se aproximando. Era Bruna, toda molhada, parecendo derrotada. Ela caminhava devagar, como se cada passo doesse. Ela parou na frente da barraca e não conseguia falar. Apenas começou a chorar. Um choro de soluçar, que mostrava toda a sua dor e arrependimento. Era o choro de quem perdeu tudo e finalmente entendeu o que tinha perdido. Marta não pensou duas vezes. Saiu de trás do balcão e abraçou a filha com força, protegendo-a da chuva com seu próprio corpo. E ali, no abraço seguro da mãe, Bruna conseguiu pedir perdão. Mãe, me perdoa. Eu fui horrível com você. Eu não sabia o quanto você é forte, disse Bruna entre soluços. Eu perdi todos os meus amigos e mereço, porque eu fui a pior filha do mundo. Filha, mães não guardam mágoa, mães só sabem amar, respondeu Marta, beijando a testa molhada da filha. Mas ela sabia que algumas feridas levariam tempo para sarar. Nos dias seguintes, Bruna começou a ajudar a mãe.
Chegava cedo, arrumava tudo, atendia os clientes com um sorriso tímido. Foi difícil ter que encarar os outros alunos, mas a cada obrigado que ouvia, a cada sorriso que trocava com a mãe, ela sentia que estava se consertando por dentro. Uma tarde, enquanto organizavam os doces juntas, Bruna perguntou: Mãe, por que você escolheu o nome Morango do Amor? Marta sorriu e mostrou a foto no celular. Porque você disse que morango tinha o gosto do amor. E você estava certa. Tudo o que fazemos com amor fica mais doce. Bruna olhou a foto e lembrou daquele dia. Lembrou de como se sentia segura e amada. E percebeu que tinha passado anos correndo atrás de um sentimento que sempre esteve ali esperando por ela. Mãe, disse Bruna com lágrimas nos olhos, eu passei tanto tempo com medo de não ser boa o suficiente para os outros que esqueci que já era mais do que suficiente para você. Marta abraçou a filha e sussurrou: Você sempre foi minha maior receita de amor.